Montenegro respira histórias e aqui elas ganham voz. Está começando Conexões com Barcelos, o podcast que une pessoas, ideias e trajetórias que transformam a nossa região. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio de Conexões com Barcelos. Hoje a nossa conversa é com a Jo, uma jovem montenegrina especialista em marketing, que tem apoiado empresas e profissionais na reinvenção por meio da inovação estratégica, representando a Oli Consultoria Inteligente. Ela compartilha de ideias sobre transformação empresarial, inteligência consultiva e caminhos para preparar negócios para o futuro. É uma honra recebê-la, Jo. Conta pra gente um pouco da tua trajetória de profissional de marketing e o que te motivou a seguir essa carreira e quais são os principais focos do teu trabalho hoje. Perfeito, muito obrigada por essa apresentação, fico muito feliz e eu fico muito honrada pelo convite também de estar aqui contigo hoje. A gente não se conhece há tanto tempo assim, né? Mas acho que tempo suficiente para a gente entender o que tanto eu quanto você faz, né? E muito interessante assim o convite, porque nasceu de fato de uma necessidade de mercado. Sim, né? Verdade. A minha trajetória no marketing começou muito cedo. Eu digo que o marketing me escolheu, porque eu comecei fazendo nutrição na Unicinos, totalmente diferente. E aí, em um determinado momento, eu pensei, acho que não é isso que eu quero pra mim, porque eu sempre fui muito da comunicação, né? Sim. Sempre pendi para um lado de comunicação e aí um dado momento eu pensei, tá, mas o que eu vou fazer com esse potencial de comunicação que eu tenho? Para onde que eu levo isso? E aí começou a ascensão do marketing. Então lá em meados de 2017, 2018, comecei a me especializar, me formei em 2021, então eu sou formada em marketing. E hoje é a minha grande paixão, assim, eu não sei o que eu faria se não fosse isso. E a Oli, na verdade, ela nasceu de uma virada de chave que eu tive dentro desse universo de marketing, porque antes da Oli eu trabalhei em empresas sendo consultora de marketing interna, sendo coordenadora de equipes de marketing de empresas de nível nacional, local, gerenciando times, equipes, e aí em um dado momento eu abri a minha agência de marketing, que a gente ficou por 3 anos aqui em Montenegro, fechamos a agência e eu decidi, bom, agora é a hora de dar o passo, de abrir a consultoria, que sempre foi o meu sonho, né? Sim. E aí estou vivendo essa felicidade hoje. Perfeito. E assim, dentro dessas tuas experiências na área de marketing, tu tem algumas histórias já que tu já pode falar, né? O que tu teria para nos contar? Com toda certeza. E aí eu vou iniciar essa conversa até falando sobre uma conhecida muito querida nossa, que é a Neuza Motim. Que a Neuza, ela me abriu uma porta gigantesca que eu nem imaginava. Grande amiga. Grande amiga. Acho que sua também, Sim. Minha também hoje. E apesar de eu sempre ter gostado muito da área da comunicação, eu tinha muito receio, assim, de lidar com o público. Quase que nasci na geração Z, né? Então, falar no telefone, atender ligação não era muito a minha praia. E aí, em um dado momento, eu comecei a trabalhar com a Neuza, logo ali no início da minha faculdade, no meu estágio. E aí, uns 3 meses depois que eu tava trabalhando com ela, eu falei, Neuza, desculpa, mas não vai dar. Eu não nasci para isso, para atender o público, eu acho que não é o meu forte, assim. E aí ela falou, Jojo, que ela me chama de Jojo até hoje, né, esse meu apelido dos próximos, ela falou, não, o problema não é esse. O problema é que tu precisa aceitar que tu é uma comunicadora nata, que tu é uma vendedora nata, só que tu precisa se abrir. Porque eu não aceitava o fato de que eu iria, né, naquele momento, lidar com o público. Eu não queria, eu queria ficar atrás das telas, né, fazendo gestão de tráfego, trabalhando com marketing, e ela continuou insistindo. E aí foi. E aí eu me tornei vendedora da Motiza anos
e cuidava do marketing, atendia, fazia parte de vendas, enfim. E aí eu comecei a crescer ali, eu acho que eu fui promovida umas 3 vezes na Motiza, até que em um determinado momento eu decidi voar, né, um pouco mais longe, e ela sabia que isso iria acontecer em algum momento. E ali começou a minha história, assim. E aí depois disso eu tive inúmeros cases, assim, empresas tanto de vendas, bem como de iniciação de setores de comunicação dentro das empresas, porque isso é muito novo, né? Sim. É muito novo, então hoje eu atuo principalmente com a parte de vendas, então eu não saí dessa área, eu trabalho muito com times comerciais, desenvolvendo esses profissionais, desenvolvendo profissionais de marketing dentro das empresas, e é uma felicidade assim para mim. E além disso, hoje a gente atua de fato no aumento do faturamento dessas empresas, né? Então não é somente a gestão. Então hoje a gente tem campanhas, empresas que começam 2 semanas na consultoria e já tem um faturamento de 16, 20, 30 mil reais nas primeiras 2 semanas. Claro que varia muito do ticket médio da empresa, né? Mas a gente tem resultados muito expressivos e eu costumo dizer que não são com grandes coisas, mas são com pequenos ajustes que dão grandes resultados, né? Então já é uma aplicação dos projetos da tua área. Exatamente. Resultado direto. Exatamente. Que bacana. Vamos entrar num outro assunto aqui, que seria a inovação é um dos principais motores da competitividade. Na sua visão, quais são os desafios que as empresas enfrentam hoje para permanecerem relevantes e de que forma os profissionais do marketing podem atuar como parceiros estratégicos nesse processo? Tá. Ontem mesmo eu fiz uma aula onde eu falei sobre a questão da audiência, da relevância, né? E as pessoas, por muitas vezes, elas têm medo de fazer o que é básico. E eu começo a dizer que a inovação começa pelo básico. Uma das coisas que eu costumo falar muito é que as empresas precisam ser recorrentes nas mensagens delas. E aí, diversas vezes eu escuto: mas Jo, eu já falei sobre esse assunto há 2 semanas atrás, eu vou falar de novo sobre o mesmo assunto nas redes sociais, ou enfim, nas minhas convenções, nas minhas reuniões, eu vou tocar no mesmo assunto de novo? Sim. A gente precisa falar diversas vezes sobre as mesmas coisas até que o público entenda qual que é a nossa mensagem. Então, muitas vezes a gente pensa em inovar e fazer coisas muito fora da curva, mas o básico que precisa ser feito, às vezes ele é negligenciado. E aí, às vezes, a gente não consegue atingir o nosso resultado, o resultado que a gente quer, porque o básico não está sendo feito. Então, comprido. Exatamente. Então, primeiro ponto, antes da gente pensar em inovação, a gente pensar se o que a gente precisa fazer como básico está sendo feito. E aí, partindo para a parte de fato de inovação, buscar sempre qualificar os profissionais que estão dentro da empresa, independente de quantos anos essa pessoa esteja dentro da empresa, sempre focar em qualificação profissional. Focar no que está em alta hoje. Inteligência artificial é algo que não retrocede. Então a gente já tem isso, né, na nossa vida, tanto na vida pessoal quanto na vida profissional. Então qualificar essas equipes para que elas fiquem cada vez mais preparadas para utilizar o que essa ferramenta tem. E como eu falo, inovação não é só o que vem de novo, mas o que a gente precisa fazer de novo e de novo, todas as vezes. Então sempre, como princípio, recorrência é uma das chaves. E os projetos de inovação e transformação digital é uma consequência, sim? É uma consequência, porque quando o profissional, a empresa, ela se qualifica, ela começa a entender qual que é o lugar dela dentro desse mercado. E aí, a partir do momento que ela entende qual que é o lugar dela, ela começa, consequentemente, a criar conteúdo, a se posicionar, a encontrar o seu espaço ali.
Então é uma consequência, porque as pessoas obviamente vão ir para onde está dando resultado, né? Isso não quer dizer que o offline não dá mais resultado, com certeza ele dá, né? A gente tem muitas fontes de renda através do offline, mas as empresas precisam estar no digital com toda certeza. Inclusive tem um livro, né? Acho que ele foi lançado há uns 10 anos atrás, que o título do livro, o nome do livro era Se Não Está no Google, Não Existe. E hoje eu costumo dizer que se tu não está no Instagram, tu não existe, né? Nas mídias onde o teu público-alvo tá. Então, Instagram, Facebook, muitas pessoas inclusive acham que o Facebook já morreu, né? Que ninguém usa mais, mas isso não é uma verdade, porque existe um público que ainda consome lá, e quem não está lá e tem um público que está perdendo dinheiro também. Então, por isso que é muito importante a gente avaliar o cenário dessa empresa, onde essa empresa está inserida, onde que o público dela está inserido e onde que ele consome conteúdo, para a gente saber onde que a gente coloca a força, né? Correto. E quais seriam as barreiras culturais e econômicas na adoção dessas novas estratégias? Tá. Eu vou começar falando sobre um ponto mais atual que acometeu muito esse universo de marketing nos últimos anos, que muitas pessoas acreditam que não precisa fazer, por exemplo, faculdade de marketing para operar como uma pessoa de marketing, né, como um profissional, que não é necessário tu ter uma graduação para isso, um tecnólogo para isso, e eu vou de encontro que precisa sim. E eu já parto desse princípio porque a cultura a gente se constrói assim, né? Com o tempo vai passando e aí a informação vai permanecendo, vai ficando até que causa uma ruptura e aí aquela informação é dada como, né, uma informação relevante. E nos últimos anos isso aconteceu muito, isso me entristeceu muito, porque como eu trabalho na qualificação desses profissionais, saber que muitas pessoas não querem mais entrar nessa área com uma graduação, com um tecnólogo, dificulta mais o crescimento desses profissionais. Então é muito importante que as pessoas que estão de casa ouvindo, tenham seus filhos, seus netos, a própria pessoa mesmo que está assistindo, né, que pensa que talvez seja uma área que não seja tão interessante investir numa qualificação mais profunda, que seria uma graduação, um tecnólogo, não. Invistam, por favor, porque a gente estaria mudando de fato a cultura dos próximos anos, né, das próximas gerações. E a questão de cultura, de inserção mesmo do marketing no mercado, vem de algumas rupturas que o mercado teve, de um certo preconceito, né? Eu lembro que logo que eu entrei na faculdade, as pessoas falavam que os profissionais de marketing eram marqueteiros, né? Sim. Mas esse é um termo que ele é pejorativo, né? Porque o marqueteiro, na verdade, ele é dado por um nome, um apelido que acaba enfraquecendo a imagem do profissional. É como se ele fizesse uma propaganda enganosa. Então, o marqueteiro, ele vem disso. E aí, ao longo do tempo, eu acho que isso acabou fixando na ideia de algumas pessoas de que marketing não dava resultado, de que marketing eu mesmo posso fazer, que é uma coisa muito fácil. Mas o marketing, ele não é somente a divulgação, né? E aí quando as pessoas começam a estudar sobre esse assunto, que aí adentra o conhecimento, né, a gente entende que tem uma questão muito mais profunda de números, de análises, de performance, de público, e é muito complexo. Não é só postar no Instagram, né? Então eu faço um convite também a todos que estão assistindo a gente, a participarem dos webinars que geralmente eu posto no meu Instagram, né, que eu abro aulas totalmente gratuitas. Inclusive, logo a gente vai estar soltando a próxima. Assim como os cursos que a gente também dá nas instituições, né? O nosso último curso terminou agora no dia 3 de dezembro. Foi feito na ACI, disponibilizado para os profissionais
de Montenegro, né? Então, empresários, profissionais que atuam dentro das empresas como marketing e daqui a pouco precisam de um suporte, precisam melhorar, né, o conhecimento técnico, os cursos estão disponíveis para isso. E como está sendo assim a aceitação do público para esse teu trabalho, assim, que é um trabalho difícil, né? Como é que tu não é um trabalho difícil, mas existem desafios. Existem desafios. Como a gente veio, há 5 anos atrás, a gente presenciou a pandemia, né? E aí todas as empresas que não estavam no digital e que tinham potencial de vender lá dentro, precisaram partir para o digital. E aí o que se acreditava eu faço sozinho, meu sobrinho faz, minha filha faz, enfim. 2021, 2022, 2023, e aí as coisas pareciam que não estavam andando, porque as pessoas simplesmente acharam que era só postar lá no Instagram e teria tudo certo. E aí faltou resultado, faltou recurso, começou a não se movimentar mesmo. Então lá em 2022, 2023, a gente ainda encontrava muita dificuldade para adentrar naquele negócio e mostrar a real necessidade que aquela empresa tinha de contratar um consultor, de contratar uma agência, enfim, o que fosse. Hoje em dia a gente não tem mais essa dificuldade, porque as empresas elas já passaram por esses desafios e elas já entenderam que elas não conseguem com a sua própria força sozinhos, né? Então, hoje, quando se fala de consultoria de marketing, o que eu mais escuto é: eu preciso, pelo amor de Deus. Então, hoje eu digo que a gente não enfrenta tantos desafios nesse quesito. A gente já passou por isso e foram períodos muito difíceis, assim, para as empresas criarem essa consciência e tudo, eu costumo dizer que tudo parte da educação. Por isso que eu foco muito em curso, foco muito em webinar, foco muito em conteúdo, porque a gente educa o nosso público, né? O que a gente quer que o nosso público compre é através disso, através da educação que a gente dá, que ele vai, né, converter de fato com o que a gente precisa, com o que a gente vende, né? Com o nosso produto, com o nosso serviço. Então, hoje em dia é muito tranquilo. E hoje assim. a ACI é uma das tuas maiores parcerias que tu tem hoje? Hoje eu tenho uma parceria muito legal com a ACI. Na verdade, eu me associei na ACI tem uns 3 anos, eu acho. E tenho um relacionamento muito bacana com eles, muito bacana mesmo. E logo no início ali da minha jornada, eu recebia muitas indicações assim deles. E a gente acabou criando uma parceria muito interessante. E aí, com o decorrer do tempo, eu fiz contatos, não só networking, né? Mas a gente foi trazendo essa necessidade de trazer mais educação, mais qualificação para a cidade. E aí eles se tornaram um parceiro essencial, né? Porque a ideia da instituição é de fato poder qualificar, uma das pontas, né, da CI é poder qualificar os empresários para que eles consigam cada vez mais crescer, né, em Montenegro, porque a ideia é transformar Montenegro em uma das melhores cidades de se viver, e isso obviamente tem como sua relevância a economia, né? Então, quanto mais preparados esses empresários estiverem, quanto mais à frente do tempo eles estiverem, melhor para a nossa cidade também. Então, tem essa relação cultural, tem a relação socioeconômica e tem a relação também de networking, de conhecimento, de educação, que é a parte onde eu entro mais, né? Sabe que eu tive a oportunidade de participar da 10ª exposição da CI, aqui no Colégio Sinodal, e eu achei muito interessante. Foi uma participação da TV Mon, lá onde nós fizemos as entrevistas, participamos ativamente do processo. Assim. E o que me chamou muito a atenção
era a área de serviços. Inclusive, quando eu estava conversando com o presidente, com o Tita, nós falamos assim que normalmente a Associação Comercial e Industrial, mas e daí a gente vê que os serviços também estão incluídos. Estão E eles representam muito. Eu não sei qual era o percentual dos serviços na feira, mas era muito grande, desde o pequeno empreendedor e tal, é o cara da pizza, é o outro da foto. Eu achei espetacular essa iniciativa que tiveram. Eu gostaria que tu deve ter participado também, que fizesse um comentário sobre isso. Sim, na verdade, eu participei de diversas edições da feira, tanto como visitante, bem como trabalhando também na parte de marketing, de gestão de tráfego da feira, né, dos anúncios. E eu tenho até uma história engraçada, que a minha primeira Expo ACI, quando eu fui me candidatar para poder expor, já estava tudo esgotado. Aí eu não consegui participar. Aí eu falei, tá, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para pelo menos, né, já tinha me organizado, queria participar, mas assim, eu tinha organizado na minha cabeça só, né, não tinha comentado com eles, quando eu comentei já não tinha mais disponibilidade de estande. E eu falei, mas eu vou ter que fazer alguma coisa para não deixar passar, né, e aí eu fui pra feira, eu fui com os meus equipamentos, na época eu tinha uma agência de marketing, essa agência que eu te comentei, que a gente ficou ali durante 3 anos exercendo aqui em Montenegro. Eu fui com os meus equipamentos, fui com celular, fui com câmera, fui com microfone e eu falei, quer saber, eu vou dar um jeito de me conectar com esses empresários que estão aqui mesmo eu não me expondo. E aí eu fui passando de stand por stand e fui oferecendo a gravação do vídeo na hora. Com os produtos, com os serviços deles, eles falando, tinha microfone, enfim, e eles conseguiam fazer uma chamada. Isso foi logo no primeiro dia de feira, né, geralmente são de 3 a 4 dias, e aí antes do segundo dia, antes de iniciar o segundo dia da feira, eles já tinham um vídeo pronto para expor nas suas redes sociais, para fazer o convite para as pessoas visitarem a feira. Interessante, né? Então, deixei meu cartão e conversando, e são muitas pessoas expondo, né? Então, foram muitos vídeos que a gente gravou, por isso que eu falo que o marketing, muitas vezes, ele tá muito mais atrelado à dedicação, ao comprometimento, à vontade de aprender e de fazer, do que somente a parte técnica. E aí eu fiquei à noite, eu virei à noite, editando os vídeos que eu tinha gravado, enviando para todo mundo, e aí fiquei como uma referência, tanto que na reunião pós-feira, né, foi um dos nomes citados, né, uma pessoa que não estava expondo, mas que conseguiu fechar contratos através da feira. Então, consegui parcerias, consegui serviços, consegui trabalhos, consegui conexões ali que eu nem imaginava que ia ser tanto. Então, com certeza, é uma feira muito especial para nossa cidade. Quem tem a oportunidade de estar, né, que faça valer a pena a sua presença lá, porque são oportunidades únicas de negócio. Realmente é algo que engrandece assim a nossa cidade. E a questão do serviço, só pontuando, sim, que o serviço, ele não é, por exemplo, como uma loja que tu tem uma vitrine que tu pode expor os vestidos, as bolsas, os sapatos. Não é assim. O serviço, tu tem que criar uma necessidade no cliente para que ele entenda para que serve aquele serviço ali que ele está vendendo. Então, não é fácil tu vender serviço. Geralmente, produto é muito mais fácil de se comunicar a venda do que serviço. Tem que ter muita criatividade, né? Muita criatividade. Eu criei uma metodologia em 2021 que se chama MCA, que é o Método Criativo Ágil. E aí, essa metodologia acompanha mais de 30 empresas atualmente. E ela parte de 5 pilares, que são as oportunidades, os desafios, o desejo, o produto e o preço. É muito parecido com a análise SWOT, mas ela tem potenciais
muito diferentes da análise SWOT que a gente consegue levar para uma criação de conteúdo. Então, a partir do momento que a gente entende quais que são as objeções que aquele cliente tem, que aquele possível cliente tem, né? Quais que são os desafios daqui a pouco para ele estar comprando de ti? Será que é uma redução nas formas de pagamento que daqui a pouco não atende às necessidades daquele cliente? Quais que são os objetivos dele? Será que é um objetivo, é um desejo para ele comprar da tua marca? E como que tu cria esse desejo, né, no cliente de comprar da tua marca? Isso é branding. Então a gente começa a trabalhar recursos de marca que nunca foram trabalhados antes. Então, dentro dessa metodologia, ensino essa metodologia no curso. Do curso individual também para a empresa que quer contratar, né, que quer criar, implantar o seu próprio setor de marketing dentro da empresa. Chega a fazer o diagnóstico da empresa, sim? Totalmente. A gente o começa o termômetro, exatamente, o termômetro de marca. É um dos primeiros recursos que a gente utiliza para entender como que aquela marca está inserida no mercado, né? Sim. Mudando um pouquinho de assunto, muitas vezes os empresários focam apenas em números. Como podemos fortalecer a inteligência consultiva para que ela também valorize as pessoas, as relações humanas dentro das organizações? Bom, tem duas vertentes, né? Tem a dificuldade, onde só se foca em número e não se foca no branding, que é algo necessário para a criação das marcas, para o crescimento dessas marcas. Mas também tem a contrapartida, de quando a empresa foca muito em criação e não olha para os números. Não olha para a margem, não olha para a sua capital, como está comprometido, qual que é a sua margem de lucro por produto. Às vezes eu escuto, por exemplo, o empresário ele fatura 500 mil, 1 milhão no mês, mas a margem dele por produto é de 1%. Então a gente tem problemas hoje estratégicos na empresa, que não vai só na parte de marketing, vai em todo um planejamento, né? Então, não sei se eu consegui responder bem a tua pergunta, mas eu gostaria também de trazer esses dois lados, né? Os números, que às vezes são esquecidos, mas que às vezes os números também não são lembrados como uma parte de estratégia muito interessante das empresas. Então, a gente precisa fazer com que os dois andem juntos. Seria também a importância da comunicação clara e acessível no ambiente corporativo. Exatamente. Exatamente. Porque quando a gente é claro, né, com os nossos objetivos, a gente consegue chegar lá mais rápido. E a consultoria, ela é um impulso, na verdade, para isso. Coisas que tu não consegue ver hoje, coisas que às vezes estão escondidas ali em burocracias da empresa ou atrás daquela frase que é muito comum que eu escuto, mas eu já tentei fazer isso em outro momento e não deu resultado, devo tentar de novo. Enfim, então são muitas coisas que envolvem, né, o planejamento da empresa e acho que eu consegui responder a pergunta. Perfeito. Jô, qual é que seria uma orientação que você daria aos jovens interessados em seguir nessa carreira de marketing ou gestão? E de que maneira a ética pode se tornar um diferencial nesse percurso? Perfeito. Recapitulando o que eu já falei da questão da qualificação profissional, que esses profissionais possam investir realmente em cursos que elevem o conhecimento deles, né? Que eles foquem em graduações, em tecnólogos, para que eles tenham esse apoio de conhecimento, né? Para que eles não se iludam com promessas fáceis que a gente tem na internet de fazer um cursinho de 20 horas, se tornar um profissional de marketing, tu vai entrar para dentro da empresa, entrar, né, na empresa e vai ver dificuldades que tu não vai conseguir resolver se tu não tiver conhecimento técnico. Focar em pessoas que possam ajudar esses profissionais, né? Eu me coloco sempre à disposição para ajudar novos profissionais, pessoas que estão interessadas em ingressar nessa área, né? Por onde eu começo,
qual é o momento ideal de ingressar na área, né? E isso não retrocede, né? Como eu falei, não retrocede. Mas eu me coloco totalmente à disposição para ajudar essas pessoas. Jo, nós estamos entrando na fase final do nosso programa, vou passar rápida, né? Para encerrar, uma mensagem que você gostaria de deixar para quem nos acompanha, especialmente os empresários, profissionais, que querem se preparar para o melhor e os desafios do futuro, dentro de um período curto aqui para a gente finalizar o programa. Ai, que desafio! Eu vou dizer uma frase então, Perfeito. Já que é curto o tempo que a gente tem, recorrência supera o talento. Então, repitam suas mensagens, façam um trabalho bem feito na marca de vocês, trabalhem com os objetivos, com os desejos, mas não esqueçam que recorrência supera talento. Então, é algo muito importante. Eu espero que pelo menos esses, acho que foi 30 minutos, né? Foi. 30 minutos a gente tenha conseguido gerar uma transformação. Jo, muito obrigado por compartilhar a tua história, a tua trajetória e mostrar como a consultoria inteligente pode ser uma ferramenta extremamente poderosa para transformar os negócios e fortalecer a nossa região. Muito Esse obrigada. foi mais um episódio de Conexões com Barcelos. Nos vemos num próximo encontro, porque toda boa história merece ser contada. Muito obrigado. Obrigada, obrigada.